agradecido ao Senhor nosso Deus por esta oportunidade de podermos estar juntos outra vez nesta casa de oração, onde os santos se reúnem para adorar a Deus. Agradecendo também ao nosso pastor a oportunidade de poder deixar uma palavra de meditação para a igreja do Senhor nesta noite. Sei que muitos outros presentes poderiam estarem fazendo isto esta noite. O meu desejo era exatamente ouvir, porque é melhor ouvir do que falar. Eu quero ler um texto no livro do Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. E foi um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de grande compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas tenho tirado. Queridos irmãos, veio ao meu coração esse texto esta noite, conhecido de todos presentes com certeza, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é nova a cada manhã. Todas as vezes que meditamos na palavra de Deus, ela nos traz novidade. Assim, se todos falarem no mesmo texto, terão novas descobertas, verdades que nos são enviadas da parte do Senhor. Mas eu quero falar aos meus queridos irmãos essa noite sobre a situação em que Moisés nasceu, como estava o seu povo, como era a situação espiritual, política, como era a situação dos filhos de Israel como nação. Após a morte de José e toda a sua geração, ocorreu sucessão de vários faraós no trono do Egito, que conheciam a influência e a história do governador hebreu,
que salvou a nação de uma grande calamidade. O povo de Israel foi considerado uma ameaça pelos egípcios. Enquanto José vivia, Israel ele desfrutou de um privilégio grande. Nós sabemos que José viveu no Egito por um tempo e não só foi de bênção para a nação egípcia, como para o mundo do seu tempo. Os irmãos lembram naquele episódio quando os irmãos de José o venderam, tentaram matar ele. A Bíblia diz que jogaram ele em uma cova. Depois a Bíblia diz que pegaram a sua túnica, emergiram no sangue de um animal e levaram para o seu pai. E Jacó fez o luto do seu filho, pensando que o seu filho estava morto, mas ele não estava, ele estava no Egito. Porque quando falas das bênçãos dos filhos de Jacó, é interessante que quando estão abençoando José, a Bíblia diz lá que o pai disse a José: tu és um ramo que anda sobre os muros. E essa expressão, tu és um ramo que anda sobre os muros, Deus estava dizendo: tu sairás dos teus termos e tu irás mais adiante. Havia uma lei já naquele tempo, que quem plantasse ao lado do muro de uma cerca, e alguém passasse para o lado de dentro, ele recebia uma punição muito severa. Mas se a árvore desse o seu galho, o seu ramo para o lado de fora, qualquer que usasse dele, do fruto, não tinha nenhuma punição. José foi mandado por Deus não apenas para o seu terreno, para o seu povo, mas Deus tinha um plano mais extenso com José. Assim Deus faz com algumas pessoas, e na Bíblia temos outras informações semelhantes. José foi para o Egito, e a Bíblia diz que Deus enviou fome em Canaã. Os irmãos descem para o Egito, os irmãos conhecem. E quando um dia José estava diante dos seus irmãos, que os seus irmãos, eles puderam conhecer que estava falando com José, a quem tentaram matar, a quem venderam, a Bíblia diz que eles choraram e temeram que José viesse fazer algum dano contra eles. José disse: não se preocupem, porque foi o Senhor que me mandou na frente. Eu sempre entendo o seguinte: não importa como você vai chegar no destino de Deus, para Deus pouco importa isso. Às vezes nós queremos ir do jeito que nós imaginamos. E hoje, se fôssemos escolher, queríamos ir de avião, não é? Não queríamos ir de outra forma, de avião, porque é mais confortável, é chique, é um status. Andar de avião ainda, para muita gente, é status. Mas para Deus não importa como chegamos no lugar que Deus quer. Não é? Se é no peixe, como foi o Jonas, se é como José, como uma mercadoria vendida. Meus amados irmãos, para Deus isso é o mínimo, é o mínimo. Mas o que é que acontece? José, ele morre. E quando José morre, morre também Faraó, aquele que conhecia José. E a Bíblia diz que houve sucessões no governo do Egito. E diz o texto sagrado que aqueles que levantaram-se depois daquele Faraó não conheciam José. A palavra conhecer lá não significa que eles não sabiam quem era José, mas eles não levaram em consideração a pessoa de José e o feito que ele havia feito lá na terra do Egito. Eles não levaram em consideração. E Faraó, ele teve planos para impedir, não é, a prosperidade de Israel.
O primeiro plano dele foi colocar serviço pesado, para que os filhos de Israel ficassem exaustos e não conseguisse produzir, viesse a falir. Mas Deus, apesar deles trabalharem todo dia pesado, Deus os fortalecia, como se eles estivessem comendo os melhores pratos lá do Egito. Glorificado seja Deus. Queridos irmãos, o nascimento em meio à perseguição, quando Deus, ele manda Moisés, o povo de Israel vivia uma circunstância extremamente desfavoráveis, que se deu exatamente nesse tempo, se deu o nascimento de Moisés. Isso nos mostra que Deus não é limitado pelas dificuldades existentes. Ele age como Deus e muda o quadro desfavorável a favor daqueles que lhe amam. Nós temos uma referência em Deuteronômio, capítulo 32 e 39. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 32 e 39. Assim diz: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que possa escapar da minha mão. O povo estava para ser exterminado. Apesar de Deus ter mandado o povo para lá por conta do erro, mas o Senhor, ele prometeu que tirava Israel de volta. E Faraó tinha o pensamento de exterminar os filhos de Israel, porque José, quando está bem velhinho, ele diz o seguinte: olha, eu vou morrer, mas o Senhor vai visitar vocês. E quando o Senhor visitar vocês, não deixa meus ossos aqui, leva eles daqui. E isso ocorreu. Então Israel não ia ser eliminado ali. O tempo chegaria e depois de 430 anos, o Senhor, ele cumpre essa palavra e tira Israel lá do Egito. Mas ali, o texto que nós lemos, Deus diz assim: eu sou e não há outro Deus comigo. Eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver. O que é que Deus está dizendo? Eu tenho superioridade sobre todos os que estão no céu e também na terra. Não é verdade? Porque, meus irmãos, todos os que estão no céu e na terra, se quiser olhar para Deus, tem que levantar a cabeça. Mas Deus, para olhar para tudo que criou, ele olha para baixo. Porque ele está acima de todos. Deus só olha para baixo, porque para cima é sua glória, não é? Para cima é o seu poder. Ele olha para baixo para ver as coisas que ele criou, as criaturas que ele criou. Então nasce Moisés nesse estágio, né? Ou nesse estádio perigoso. A família de Moisés, seu pai era Arão, conforme Êxodo. O nome do seu pai está lá em Êxodo 6 e 20. E a sua mãe Joquebede, ambos descendência levita. Tinha descendência levita. Seus irmãos foram Arão e Miriam, conforme o Êxodo 2 e 4, 6 e 20. Seus pais foram zelosos e portadores de grande fé. Hebreus 11 e 23. Uma coisa importante que Moisés tinha era que os seus pais, eles eram crentes. E um jovem, uma criança, um adolescente que tem os pais crentes, ele tem um tesouro muito grande. E Hebreus 11, 23 diz que os pais de Moisés eram um casal de fé. E a Bíblia diz que eles esconderam o menino pelo tempo máximo que puderam, mesmo correndo grandes riscos, porque naquele tempo, quando Moisés
ele nasceu, a ordem era para exterminar as crianças que nascessem. Os pais de Moisés poderiam ter se desesperado e feito qualquer uma outra coisa com a sua criança, mas a Bíblia diz que eles sabiam trabalhar com junco e fizeram um cesto, e depois que guardaram o menino 3 meses, aí não tinha mais como guardar o menino cresceu, porque Moisés ele veio para crescer. Moisés não veio para ficar pequeno. Moisés ele veio para ser homem. Moisés ele veio para ser o instrumento de Deus. E chega um momento que Moisés não tem mais como ficar escondido. Moisés tem que se expor. Glorificado seja o Senhor para sempre. Lembro aqui de Elias. Quando Elias corre de Jezabel e se esconde na caverna e pede a Deus a morte naquele momento. E Deus dá água, Deus dá pão, e diz para Elias o seguinte: volta para a cidade, porque ainda é muito grande o caminho que tu tens para andar. Ainda não terminou o trabalho que eu tenho contigo. Glorificado seja o Senhor. Então os pais de Moisés guardaram a criança. Aleluia, mas o menino vai crescendo. E chega um momento que o menino não tem mais como ficar escondido dentro de casa. Assim também é Deus na vida, na sua vida, na minha. Chega um momento que tem que aparecer. Tem um momento que tem que se manifestar. Glória a Deus, é o tempo de Deus. O tempo de Deus ele chega. E quando o tempo de Deus ele chega, tem que aparecer. Aleluias, glória a Deus. Arão e Joquebede nos ensinam que a intervenção do homem estar abaixo da soberania de Deus. Aquele ato de fé resultou num grande milagre. Não é? Um grande milagre. Eles mantiveram o propósito de dar continuidade à família em um tempo de grande calamidade. Porque a família de Arão e Joquebede poderia terminar ali. Mas eles tiveram cuidado de criar o cesto de junco. Eles tiveram o cuidado e guardaram o menino. Aleluias, glória a Deus. Com esse trabalho, eles estavam fazendo a preservação da sua família. Eu quero dizer ao meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite, você está preocupado com o seu Moisés? Faça o cesto de junco. O cesto de junco fala da proteção. Glória a Deus. Não jogue o menino fora. Faça o cesto, é compromisso seu, é um trabalho seu. Fazer o cesto do junco, fazer a proteção para a sua criança, para o seu filho. Assim estava eles dando continuidade à família, guardando o menino naquele cesto de junco. O cenário do nascimento de Moisés, conforme o Êxodo 1, 9 a 14, nos mostra como estava o ambiente no Egito na época do nascimento de Moisés. Moisés ele nasce num momento muito difícil. Glória a Deus. Primeiro, os israelitas estavam sendo afligidos e maltratados com trabalho pesados. No livro do Êxodo 1 e 11. Segundo, havia um ódio declarado aos judeus, conforme Êxodo 1 e 10. Ódio declarado. 3. Era um tempo de escravidão. O Êxodo 1 e 14. E D. Era um tempo de humilhação. O povo de Deus estava reduzido a nada. Flávio Joséfo nos diz que os egípcios criaram várias maneiras de oprimir os israelitas, forçando-os a cavar canais para o Nilo,
levantar grandes muralhas para suas cidades, construções gigantescas para conter as águas do Nilo, edificar pirâmides com intuito de desgastá-los. Era muito pesado. Mas como eu já disse aqui, quando eles voltavam do trabalho pesado, aí Deus ia tratar deles. Quando eles chegavam em casa cansados, Deus ia tratar deles. Porque, meus amados irmãos, se não for a mão de Deus sobre a igreja, ela não existiria mais sobre o seu povo. Aleluias, glória a Deus. A mão de Deus é que nos faz estarmos aqui nesta noite. Pedro, escrevendo em uma de suas epístolas, ele diz que Satanás, ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. Aleluias, glória a Deus. Tudo isso feito sob condições desumanas, com tirania e violência, porque eles apanhavam também para prestar aquele trabalho escravo. Mas Deus, ele frustra os planos malignos contra seu povo. A crueldade de Faraó não impediu o crescimento do povo de Deus. Então ele tenta um meio ainda mais cruel. O primeiro eu disse que era o trabalho escravo. Não resolveu. Porque o povo começou a crescer. O povo começou a desenvolver. Ele castigava o povo, mas Deus fazia o povo crescer. Então o que é que Faraó faz? Temos que criar uma outra forma para não termos esse povo crescendo. E o que é que ele faz a partir deste momento? Ele determina, meus irmãos, que os meninos hebreus sejam executados na hora do nascimento. Chama as parteiras que cuidavam do parto das hebreias e diz para elas: olha, quando os bebês meninos nascerem dos hebreus, vocês matam ele. Vocês apertam na garganta dele e eles morrem. Entre essas mulheres estavam uma por nome de Sifrã e Puá, as duas. A Bíblia diz que elas tiveram temor do Senhor. Observe bem uma coisa, ali não tinha crente para Deus usar. Concorda comigo? Ali não tinha. Porque elas não eram crentes. Elas só tiveram relação com os filhos de Israel porque eles estavam cativos na terra dela. Mas eu digo uma coisa, meus queridos irmãos. Para Deus cumprir a sua palavra, Ele sempre quer usar um crente. Mas se não tem, Ele vai usar outra coisa que Ele criou. Ele quer que eu esteja na vontade dEle. Ele quer que eu esteja no lugar que Ele espera que eu esteja. Mas se eu não estou? Se eu não estou, e há várias razões pelas quais eu posso não estar no lugar que Deus quer. Primeiro, porque eu sou limitado. Depois eu posso optar de querer estar ou não. Mas Deus não depende somente de mim, de eu estar ou querer estar. Quando chega o tempo de Deus cumprir a sua palavra, Deus usa das criaturas aquele que Ele quer estar mais próximo dEle. Aleluias, glorificado seja o Senhor para sempre. Um dia Balaão ia montado em uma jumenta. E Deus precisava falar com Balaão naquele caminho, mas não tinha crente lá. E a Bíblia dá notícia que não tinha outro tipo de animal, porque a Bíblia de animal só fala da jumenta que ele ia montado. Deus disse, então eu vou usar a jumenta. A Bíblia diz que Deus fez a jumenta falar, e a Bíblia diz que a jumenta viu os anjos que estavam ali. E naquele momento,
ele abre a boca daquele animal e fala com aquele homem que ia montado no próprio animal. Deus não deixa de fazer o que quer, porque eu não estou no lugar que Ele quer. Aleluia, glorificado seja Deus. Elias disse assim: eu estou sozinho aqui, porque já executaram todos os outros que como eu servem ao Senhor. Deus disse: não, eu sei que já mataram um bocado. É verdade que já mataram um bocado, mas eu reservei 7.000. Eu escondi 7.000. Aonde é que eu escondi 7.000? Há um texto bíblico que diz o seguinte: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onde é que está o esconderijo do Altíssimo? Aonde é a entrada desse esconderijo? Glorificado seja Deus. Aí Deus disse: Elias, eu tenho 7.000. Como você não se dobraram, como você permanece fiel a mim, glorificado seja Deus. Nós não somos únicos no meio do povo. Os reservas estão aí. Eu não jogo bola, nem assisto jogo de futebol, mas eu gostei muito disso. E quando a gente era titular, os reservas ficam lá no banco de reserva, pedindo que dê um problema em um dos titulares. E às vezes não é nem querer que ele se machuque, porque são amigos. É que ele não faça uma boa partida, ele não esteja bom fisicamente, porque aí ele entra. Ainda que essa comparação é rústica, mas você está me entendendo o que eu quero dizer. Deus tem gente na reserva sempre. Procura fazer a tua partida bem. Procura fazer com decência. Porque o técnico está olhando. O técnico está olhando. E ele sabe quando fisicamente não está bem. E às vezes tira não é porque não gosta dele, é porque não vai desgastar e vai dar prejuízo para o coletivo. Porque o coletivo não pode ter desproporcionalidade de vitória por conta de um indivíduo. Então vai para o banco, vai adquirir a questão física e depois Deus proverá. Aleluias, glorificado seja Deus. Mata os meninos, mas a Bíblia diz que Deus coloca temor nas duas parteiras. E os meninos começam a nascer como tanajura lá no Nordeste. Nordestino, acho que é descendente de judeu, porque lá cada família é de 10 para frente. Né? Quando os meninos começaram a crescer, não estão matando não, aí foram as parteiras. O que é que acontece que continua crescendo os meninos hebreus? Eles dizem, olha, é o seguinte, é que as mulheres hebreias são muito inteligentes. Elas são vigorosas. Quando elas chamam a gente, chega lá, o menino já tem nascido. O senhor disse que só é para matar na hora que nasce, então o menino está nascendo. Né? Aonde era para matar só quando nascesse, mas chega lá, já tem nascido. A gente só vai dar banho no menino, porque o menino já nasceu. Mas Satanás, irmãos, ele não para. Satanás, ele não desiste. A Bíblia diz 1:20 do Êxodo. Veja o que acontece lá. 1:20 de Êxodo. Olha o que aqui está escrito. Faraó viu que o seu plano estava frustrado. 1:22, desculpe, irmão. 1:22 do Êxodo. Assim diz.
Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. A perseguição não resolveu, matar as crianças no nascer também não resolveu. O plano de Satanás, ele avança, ele torna-se mais profundo. Então pega as crianças e joga dentro do Nilo, porque aí eles vão ter que morrer também. Eles vão ter que se acabarem ali. Queridos irmãos, o nascimento do menino Moisés, uma resposta divina. Tem pessoas que nascem diferenciado das demais pessoas, porque tem pessoas que já vêm encomendadas. Tem pessoas que já vêm encomendadas. Você já viu alguém comprar um produto sem ele estar produzido ainda? Acontece ou não acontece? Hein? Parece que é Jeremias 1:5. Vamos ver o que é que nós encontramos lá. Quem sabe que você já é esse produto, né? Glória a Deus. Jeremias 1:5 me parece que é o que eu estou querendo ler. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, lá da barriga da mamãe, eu te santifiquei. E as nações eu já te dei por profeta. Mercadoria dada antes de fabricar. Aleluia. Veja como Deus trabalha com certas pessoas. Procure entender a vontade de Deus na tua vida. Levanta a tua cabeça. Aleluias, glória a Deus. Procura compreender o plano de Deus na tua vida. Tu estás aqui nesta noite triste e cabisbaixa. Tu estás desanimado, tu estás desanimada. Quem sabe estás dentro desse texto aí. Talvez os pais de Moisés disseram: por que geremos esse menino aqui nesse cativeiro? Já vi vários pais, mães, reclamando porque nasceu fulano nesse tempo de crise. Mas Deus, para cuidar de você e dos seus, Deus não, Ele não leva em consideração crise. Porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, tudo é dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Então para de reclamar e avança para entender o projeto de Deus para ti e para a tua família. Não é por acaso. Aleluias, glorificado é o Senhor para sempre. Glória a Deus. Deus, entretanto, jamais permitirá que as investidas do diabo prevaleçam sobre os que lhe são fiéis. Certo? Vejamos o que diz Jeremias, capítulo 1, versículos 17 a 19. Deus continua no governo. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. O 18 diz: porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus estava dizendo para Jeremias: eis que eu te ponho em pé. Eu te ponho como muro de bronze. Aleluias, glória a Deus. Agora Deus disse lá no 17: não te cales. Abre a tua boca, fala o que eu te mandar, faz como eu te mando. Aleluia. Porque, irmão, nós devemos trabalhar para que todos estejam conosco. Mas se está com o Senhor, não dá para ir com todos, vai com o Senhor. Vai com o Senhor.
Nós, como cristãos, nós queremos que pai, que mãe, que filho, que avô, todo mundo, e os vizinhos e todos ir conosco. Mas se andar com Cristo, não dá para ir com todos, vai com Jesus. Vai com Jesus, servindo a Ele com alegria. Aleluias, glória a Deus. O Senhor disse a Jeremias: eu estou para te livrar. Eu sou o teu livramento. Eu sou a tua proteção. Aleluias, glória ao nome do Senhor para sempre. Notemos que o nome de Moisés não é mencionado, quando a gente lê Êxodo 2:2, não é mencionado o nome de Moisés. Não foi noticiado a chegada como libertador da nação. Deus mostra mais uma vez seu poder, exaltando-se na fraqueza, nas limitações humanas. Vejamos o que é que temos em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 26 a 29. Deus não fez notório quem era Moisés. Deus, ele manda Moisés, era para libertar o povo, mas Deus não menciona sobre isso. 1 de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 1, versículos 26 a 29. Porque, bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolhe as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus nunca trabalhou com grande. Você já viu isso na Bíblia? Nunca Deus trabalhou com grande. Deus só trabalha com pequeno, porque grande é Ele. Quando ele ia pela beira do rio Jordão, capítulo 4 de Mateus, ele queria formar um ministério. Jesus poderia ter ido lá na sinagoga, onde com 12 anos ele ministrava para os doutores. Ele não podia ir lá. Ele poderia ir nos grandes centros das grandes cidades do seu tempo, procurar os mestres da sinagoga, procurar os homens letrados lá, mas ele sai pela beira do rio, passando por debaixo dos galhos das oliveiras, daqueles, se lá no Nordeste, do engazeiro, passando por ali, naquela areia. E Jesus vai atrás daqueles homens que estão na beira do rio, homens do sereno, do sol, homens que levavam a comida na marmita, comia frio na beira do rio. Aí quando ele chama, ele disse: agora eu vos farei. Eu vou fazer vocês, eu vou passar vocês na pedra de Mó. Talvez alguns aqui não sabem o que é pedra de Mó, né? Mas pedra de Mó é uma pedra mesmo, que amola a faca, amola a foice, amola machado lá no Nordeste. Aqui tem muito nordestino, né? Sabe disso. Aqui pode ser também o esmeril. Porque quem não sabe amolar a peça, o corte fica envergado. É como quem amola alicate de fazer unha. Quem não souber amolar, não vai cortar. Ou tem que cortar, bater os dois lados certinho, senão um fica montado por cima do outro. Assim é Deus também. Quando Deus não amola, né? Mas quando Deus amola, aí não só corta couro de pé de unha ressecado, não. Não é verdade? Deus disse: vinde a mim, e agora eu vos farei pescadores de homem. Eu vou trabalhar vocês. Aleluias, glória a Deus. Aqueles pescadores chegam a um certo momento que disseram: nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos ter por recompensa?
Jesus disse, nesta vida muita coisa, e no céu a vida eterna. Porque tem recompensa, irmãos. Ainda que pareça não ter. Ainda que pareça não estar dando certo, mas vai dar certo. Aguarda mais um tempo. O que há de vir virá e não tardará. Tem muita coisa que parece não vai dar certo. Porque as coisas escurecem tanto. Mas fica tão escuro. Eu me lembro de um certo pastor, já dorme no Senhor. Ele contava em uma escola bíblica, que ele ensinava, ele trabalhava, cuidava das coisas da igreja. E um dia o Senhor mostrou para ele, meu pastor Jário, que se reunia um grupo de pessoas, e não eram aqueles novos convertidos da igreja, e combinava para desaprender. O tema era esse, nós vamos desaprender aquilo que era passado pelo pastor, a orientação do pastor. Eles se combinavam para desaprender. Como é que faz para desaprender? Como é que faz? Porque há coisas que nós esquecemos, é verdade, mas aquilo que vai para o subconsciente é impossível, né? É uma gravação que não sai fácil de lá, a não ser que o camarada endoide. Mas a Bíblia diz que nem os doidos errarão o caminho, ó. Nem eles errarão o caminho. Aleluias, glória a Deus. Mas vai dar certo, sim. Aleluias, glória a Deus. Nascia em pleno Egito, sob a tirania de Faraó, debaixo da opressão, no meio dos escravos, um grande líder, um poderoso profeta, um excelente legislador. Por 3 meses, o famoso menino foi escondido por Deus, como já falamos, escapando das investidas dos homens, de Faraó, que certamente vasculhavam as casas, buscando informações. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nos momentos de grande desespero, podemos recorrer ao Senhor. Ele tem saídas. Ele tem as respostas que precisamos. Ele tem seus caminhos excelentes. Isaías 55:8. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Irmãos, Deus tem coisa a revelar ainda que nós não conhecemos. Por isso que ele disse, clama a mim, e respondei-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você já deve ter muito conhecimento sobre o que Deus fez? Tem, mas tem ainda coisa que você não sabe. Isaías 55:8, olha o que diz o texto sagrado. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O que é que você está pensando hoje aqui? O que é que você tem pensado nesses dias? Deus está dizendo a você, eu penso diferente. Então faz o seguinte, para e vai concordar com o pensamento de Deus. Não toma nenhuma atitude, nenhuma ação. Vai consultar a Deus. Deus vai te responder. Ele tem uma resposta para você. Ele diz, vocês me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Desarme-se. Se desarmem, não estou dizendo que você está com a arma. Porque eu não acredito, a não ser que tenha um militar aqui em atividade, né? Mas caso contrário, ninguém vai estar aqui armado, não é, com a pistola. Mas o Espírito do Senhor está dizendo, se desarmem dos seus argumentos, de suas razões, do seu eu. Aleluia! Vai lá para o ribeiro.
Porque o pensamento de Deus, até então ele está no pensamento dele, mas Deus vai levantar-se para agir. Deus enviará a resposta por certo. Aleluias, glória a Deus. Providência de Deus como fruto da fé. Arão e Joquebede foram até onde puderam chegar. Esgotaram seus recursos e possibilidades. Mas chega um momento em que a nossa limitação torna-se ainda mais evidente, trazendo à tona nossa ansiedade, medo e fraqueza. E aqui eu termino lendo o primeiro livro dos Reis, 9, e versículo de... primeiro livro dos Reis, 19 e 4. Eles foram até onde puderam, mas não dava mais para fazer nada. Ou o que diz o texto? Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. E foi e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Fala de Elias. Elias chegou ao extremo. Mas eu digo uma coisa, enquanto tem força, batalha. Batalha. Não te entrega. Aleluias, glorificado seja Deus. Não te entrega. A batalha é grande, a dor é grande, o sofrimento é grande, mas Deus está dizendo, batalha. Insiste. Oh, aleluia, glorificado seja Deus. Levanta a tua cabeça. Se você chegou até aqui, é porque o Senhor tem te dado força e não é agora que Ele vai te deixar. Eu digo para os irmãos, o que falta para chegar está mais curto do que o que já andamos. Então vale a pena continuar a caminhada. Que Deus abençoe a querida igreja e agradeço, meu pastor, a oportunidade.